Há 18 anos atrás, Barba Negra declarou a Ace o seu verdadeiro poder, em uma frase que esquecemos completamente, afinal, não tínhamos conhecimento para entendê-la naquela época. Mas agora, com as revelações atuais, ela ganha um significado totalmente sombrio, revelando qual será o passo final do grande plano de Barba Negra. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Existe uma fala no capítulo 441 de One Piece que na época nem percebemos, mas que hoje, com o conhecimento que temos, muda completamente como devemos enxergar o futuro da história. Durante a batalha entre Ace e Barba Negra, Tite explica sua habilidade da Yami Yami no Mi. Na tradução oficial da Viz, ele diz que pode absorver o poder das frutas do diabo. Parece uma explicação simples e direta do funcionamento de sua fruta, afinal ele tinha neutralizado os poderes do Ace, mas a frase original em japonês nunca menciona a palavra fruta. O que Barba Negra realmente diz é o seguinte: a escuridão dentro de mim arrasta outra força, o poder do próprio diabo. Esta diferença parece pequena, mas quando olhamos para o contexto maior da história, principalmente com as revelações recentes sobre Mu, percebemos que esta não foi apenas uma escolha de tradução, foi um detalhe crucial que passou despercebido por quase 2 décadas. Quando Oda escreveu essa fala há quase 18 anos, ele estava plantando uma semente. Não era apenas sobre absorver poderes de frutas do diabo, era algo muito maior e muito mais literal. E agora, com tudo que descobrimos sobre Mu nos capítulos recentes, esta frase ganha um significado completamente novo, porque Mu não é apenas o líder secreto do mundo. Mu é literalmente o diabo do mundo de One Piece, e esta revelação muda tudo sobre como entendemos o papel de Barba Negra na história. Quando Mu aparece em Elbaf possuindo Gunko, ele se transforma em uma criatura demoníaca com asas de morcego, cauda pontiaguda e um tridente. É a representação clássica do diabo sem nenhuma dúvida, não é uma metáfora, não é uma forma intimidadora, é o diabo puro e simples, e suas habilidades são ainda mais reveladoras. Mu usa o golpe chamado Dome Reverse, uma técnica que força outras pessoas, os transformando em servos dele. Além disso, ele também faz contratos demoníacos, fazendo as pessoas que aceitam seu contrato um servo que não pode ir contra suas ordens. É literalmente o tipo de coisa que você esperaria do diabo bíblico, fazendo pactos em troca de almas e servidão. Quando Mu estava prestes a usar esse poder em Brog, ele invocou um livro mágico e disse uma frase específica. Na tradução da Viz, Mu disse: "Eu te dou o poder do mal", mas o Oda mudou isso no volume 113. Agora a frase é: "Eu te dou o poder de Deus". Esta mudança é importante porque mostra como Mu se enxerga. Ele não acredita ser mal. Da perspectiva dele, ele é um ser divino. Ele é um deus. Os nobres mundiais nunca reconheceriam suas ações como malignas porque acreditam profundamente em seu direito divino. Eles são os mocinhos em sua própria história, lutando contra os demônios que carregam a vontade dos D. Mas para o resto do mundo, para aqueles que sofrem sob o seu domínio, Mu é o diabo em forma pura. Então chegamos no ponto principal. Se Mu é o diabo e a Yami Yami no Mi pode absorver o poder do próprio diabo, então Barba Negra tem nas mãos a única arma capaz de neutralizar Mu completamente. Isso explica muita coisa sobre a obsessão de Barba Negra com esta fruta específica. Ele passou décadas procurando pela Yami Yami no Mi, entrou para os piratas do Barba Branca apenas para ter mais chances de encontrá-la, e quando finalmente a viu nas mãos de Tet, ele agiu completamente sem razão, matou um companheiro de tripulação apenas para roubar a fruta. Para alguém que passou anos construindo laços naquela tripulação, que viveu como um irmão ao lado daquelas pessoas, cometer essa traição mostra o quanto esta fruta significava para ele.
E tudo isso porque Barba Negra sabia exatamente o que esta fruta representava. E agora sabemos que ele é filho de Rox de Shebeck, que tem o verdadeiro nome Davy de Shebeck. Rox procurava duas frutas específicas. Uma era a fruta de Elbaf, que eu acredito ser Nika, que ele queria que Harold comesse. A outra, muito provavelmente, era Yami Yami no Mi, para ele mesmo comer. Rox tinha um objetivo claro: derrotar Imu e se tornar o rei do mundo. Ele sabia da existência de Imu. No capítulo 1162, quando Imu aparece possuindo Saturno durante um incidente de God Valley, Rox o identifica imediatamente como o mundo. E esse termo não é aleatório. Anos depois, Catarina Devon e Van Augur revelaram que o objetivo dos piratas do Barba Negra é exatamente esse: o mundo. A conexão é clara. Barba Negra herdou a ambição de seu pai, mas com uma vantagem enorme. Ele tem a Yami Yami no Mi. Ele tem a arma que o Rox nunca conseguiu obter. A Yami Yami no Mi não é apenas uma logia comum. O Oda descreveu como a fruta mais perigosa e maligna de todas. Ela não apenas absorve ataques físicos e anula outros poderes de Akuma no Mi através do contato. Ela literalmente puxa tudo para dentro de sua escuridão, incluindo o poder do diabo, como Teach disse na versão original em japonês. E todos os poderes de Mu são de natureza demoníaca. A possessão, onde ele toma controle dos corpos, os contratos demoníacos que escravizam a vontade das pessoas e a transformação em um demônio clássico. Se esses poderes vêm diretamente do diabo ou são de alguma Akuma no Mi extremamente antiga e poderosa, isso não importa. A Yami Yami no Mi foi feita para anular tudo isso. Sua natureza é ser o oposto absoluto, o vazio que consome até mesmo o mal mais profundo. De acordo com Vegapunk, as frutas são manifestações físicas de sonhos e esperanças da humanidade. Cada Akuma no Mi representa um desejo humano transformado em realidade através de algum mecanismo que ainda não sabemos. Então, de onde veio a Yami Yami no Mi? É bem possível que ela seja o sonho de alguém da linhagem de Davy Jones, alguém que desejava um poder capaz de livrar o mundo do diabo que o oprimia. Ou, considerando que esta fruta é descrita como particularmente maligna, talvez seja o sonho de alguém que queria absorver os poderes do diabo para si mesmo, se tornando forte o suficiente para nunca mais ser dominado. De qualquer forma, a fruta existe como uma resposta direta à ameaça que Mu representa. É como se a própria humanidade, através de seus sonhos coletivos, tivesse criado uma arma contra seu maior opressor. E isso nos leva a uma possibilidade aterrorizante. A ambição de Barba Negra pode não ser apenas derrotar Mu, pode ser o absorver. Assim como ele fez com Barba Branca roubando a Gura Gura no Mi de seu corpo, Barba Negra poderia fazer o mesmo com Imu. Imagine Barba Negra com o poder da Yami Yami no Mi, capaz de anular qualquer habilidade, com a Gura Gura no Mi, capaz de destruir o mundo com terremotos, e também com os poderes demoníacos de Imu, com possessões, contratos que escravizam e talvez até a imortalidade que Imu parece possuir. Ele não seria apenas o homem mais forte do mundo, ele literalmente se tornaria o mundo. Ele se tornaria aquilo que o Rox sempre quis ser, o rei absoluto, o tirano supremo que não pode ser desafiado ou derrotado. A Yami Yami no Mi já mostrou ser capaz de coisas absurdas que nenhuma outra fruta consegue replicar. Diferente da água do mar ou do Kairoseki, que apenas enfraquecem usuários e impedem que controlem os seus poderes, e diferente do Haki, que apenas passa pela defesa das frutas, a anulação da Yami Yami no Mi é absoluta e completa. É como se o usuário nunca tivesse ganho seus poderes, voltando ao estado antes de ter comido a fruta instantaneamente. Vimos isso claramente quando Luffy teve sua elasticidade completamente cancelada
transformada ao toque de Barba Negra em Impel Down. O seu corpo, que normalmente estica e se torce, ficou completamente normal e vulnerável. Então agora imagine isso sendo usado contra o Imu. Todas aquelas possessões que aterrorizam o mundo, todos aqueles contratos demoníacos que escravizam nações inteiras, toda aquela imortalidade que permite governar por séculos, tudo seria anulado no momento em que Barba Negra tocasse Imu. Seria como desligar um interruptor, removendo todo o poder que mantém Imu como governante supremo. Mas tem mais uma camada nisso tudo que torna o plano de Barba Negra ainda mais sofisticado. Catarina Devon recentemente adquiriu a habilidade de se transformar em Saturno, um antigo membro dos 5 Anciãos, e isso não foi por acaso. Isso abre portas para infiltração no mais alto escalão do governo mundial. Catarina pode entrar em Mary Joyce sem ser questionada, acessar informações que ninguém mais tem, talvez até descobrir a localização exata de Imu, isso mesmo Saturno estando morto atualmente. Caribou, que ouviu Shirahoshi e os outros conversando sobre Poseidon e Pluton, agora está com os piratas do Barba Negra. Ele carrega conhecimento sobre 2 das 3 armas ancestrais. Barba Negra está montando um plano meticuloso, juntando todas as peças necessárias. Ele não está apenas caçando o One Piece, ele está se preparando para absorver todo o poder do mundo em si mesmo, peça por peça. Porém, até agora, Barba Negra precisa tocar fisicamente alguém para anular seus poderes. É uma limitação muito grande, especialmente contra oponentes rápidos ou de longo alcance. Mas, e se ao despertar sua fruta, ele criasse um campo de escuridão onde nenhum poder de Akuma no Mi pudesse funcionar? Um domínio onde as próprias regras da realidade mudassem, onde nem mesmo Imu pudesse manter suas habilidades sobrenaturais. Naquele momento, Barba Negra se tornaria verdadeiramente invencível. Nenhum usuário de Akuma no Mi, nem o próprio diabo, poderia manter seus poderes na presença dele. Seria o vazio absoluto, a ausência total de habilidades, onde apenas força bruta e haki importariam. A história de One Piece sempre tratou sobre vontades sendo passadas adiante através das gerações. A vontade dos D que o Rox carregava agora vive em Barba Negra. Mas existe algo mais perverso nisso, uma corrupção do ideal original. Enquanto Luffy carrega a vontade de trazer liberdade e o amanhecer para todos, repetindo os passos de Joy Boy e de Roger, Barba Negra carrega uma vontade corrompida, uma vontade distorcida, que busca dominação absoluta. Ele não quer libertar o mundo de Imu, ele quer ser o novo tirano, substituindo Imu e o governo mundial por algo potencialmente ainda mais sombrio. A batalha final de One Piece provavelmente não será apenas Luffy contra Imu, como muitos imaginam. Será Luffy contra Barba Negra, com ele já tendo absorvido os poderes de Imu para si mesmo. Será o Deus do Sol contra o Devorador de Diabos. E nesse contexto, aquela fala do capítulo 441 ganha seu verdadeiro significado. Barba Negra não estava apenas explicando sua habilidade para Ace, ele estava, talvez sem perceber completamente na época, revelando o destino final de toda a história. Ele estava anunciando que possui o poder de absorver o diabo, e que um dia usaria esse poder para se tornar algo ainda mais terrível. O Oda tem essa habilidade única de plantar pistas narrativas que só fazem sentido décadas depois. Ele é extremamente específico com cada palavra, com cada frase, com cada menção a diabos e demônios na história. E quando olhamos para trás, tudo estava lá desde o início. Shanks descrevendo as Akuma no Mi como a encarnação do próprio demônio do mar, no capítulo 19, e Imu se transformando em um demônio clássico em Elbaf.
Barba Negra dizendo que pode absorver o poder do diabo. Era tudo literal desde o começo, e só agora, quase 1170 capítulos depois, estamos começando a conectar todos os pontos. Barba Negra sempre soube mais do que aparentava, ele sempre esteve vários passos à frente de todos. Sua busca pela Yami Yami no Mi nunca foi apenas sobre ser forte ou ter uma logia poderosa. Foi sobre ter a única arma capaz de derrotar o verdadeiro governante do mundo, aquele que nem mesmo os Yonkou podem tocar. E agora com a Gura Gura no Mi também em seu poder, com sua tripulação infiltrando o governo mundial, com conhecimento sobre as armas ancestrais, chegando até eles através do Caribou, Barba Negra está montando as peças para o seu golpe final. E quando esse momento chegar, quando ele finalmente absorver o Imu, o mundo inteiro mergulhará na escuridão mais profunda que já se viu em One Piece. E bom, com mais revelações sobre Imu, esta fala do Barba Negra perdida há muito tempo agora faz ainda mais sentido. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu conto muito com o seu like. Também se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo como esse. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!